Olá, audiência cativa do YouTube. Este é mais um programa Quinto Elemento. Carlos! Carlos, cadê você? O teatro da masculinidade moderna está em plena exibição e a plateia parece ter se perdido no roteiro. Em um mundo onde as virtudes tradicionais de força, coragem e honra são constantemente atacadas, não sobram mais personagens sólidas, apenas atores de segunda sem papel definido. As manchetes, as campanhas e até os enredos dos filmes se apressam em reescrever o homem, como se o simples ato de proteger uma casa ou abrir um pote de picles fosse um crime contra a sociedade. No palco atual, qualquer sinal de masculinidade tradicional é apagado pela fumaça de uma narrativa que prefere ver o homem se dobrar a enfrentar sua própria natureza. O novo homem sem fibra moral ou força vem empacotado com vários carimbos, inclusive o da direita. Eu ganhei uma maquininha, agora tô com duas, mas só preciso de uma. Você quer uma máquina minha? Te vejo mais tarde. Para discutir o tema, claro, Arthur Remoto Machado, o machão da turma. Machado, já tem Machadão, macho atrás do né? nome. Macho Machadão. Verdade. Lucas Onogato, que está a caminho de pela se inclusão. tornar menino. É cota. Felipe Trielli, que também Eu já até- passou da hora de virar macho. Né? Até arrumei a perna porque eu tava assim, né? Tava... Eu falei, bom, puta, não. Hoje Não, o tem que programa sentar todo mundo não assim. permite, Assim, Bota pra é tudo. assim. É assim que senta. O grande assim, representante da... Que não tem mais idade para virar Que macho. Já passou da hora. da já idade. foi também. Ó, mas olha, pra ir pro outro lado ainda dá. Não, já nada, foi, dá tá nada. voltando do outro lado. Não né? tem clientela. Luiz de Marnoto e eu, Carlos de Freitas, aqui para mais um Alô. programa. Tá ouvindo a gente, Arthur? Agora tô. Maravilha. Então, assim, antes da gente De começar. Isso. nós temos hoje um presente. Nós vamos dar um presente para um irmão nosso que trabalha com a gente há muito tempo e que, como todo ser humano, é falível, digno. O que foi uma surpresa para que foi nós, uma né? Porque surpresa nunca para era nós. era Então aqui, ó, infalível. tá aqui, pessoal, nós estamos dando de presente para o nosso querido amigo Lucas um dicionário de plurais. Ah, legal. Legal. Né? Pra ele Eu sou ruim, aprender. eu sou Para, ruim. né? no plural. Vai Tá levar aqui. Plural de Sócrates. Sócrates. Tá escrito Né? aqui. Agora lê aí na letra T, TR. Troféu. Procura aí, troféu. Ah, é troféus. Eu falei troféus inúmeras vezes. Muito bem, muito Vai bem. ganhar muito 2 bem. troféus por isso Vai agora. levar 2 troféus. Legal, Muito legal. bem. Legal, gostei. Peraí, um segundo, o pessoal tá querendo sair com o carro. Aí, ó, que beleza. Não, só Esse atrapalha aqui o nosso parece vídeo. o Isso é uma- Perdidos vai- na parece um Noite. programa da Impressionante. Ratinho. Perdidos na tarde. Perdidos na tarde Quando começa suja. o teste de DNA? 4 perdidos numa tarde suja. É. Muito E aí, bem. então, depois da bronca, ele ajoelhou no milho a semana inteira. Não, esteve- foi, Levou sim. 20 Ficou de chibatadas. castigo. Tomou até aprender. chibatada até. Que- A gente também teve o nosso castigo, que foi mais light, mas teve, porque a gente não Não deixou corrigiu, passar. né? A gente Ah, tava mas eu todo- nem presta atenção no que ele A fala, gente- bicho. eu nunca prestei atenção no que Então nenhum ele tá de vocês falando, falam. eu tô viajando. Isso aqui é presta tipo um atenção Fusion que ninguém Jazz. Cada fala. um tá falando sobre um assunto e a gente torce pra dar certo no final. É, exatamente. É isso aí. O editor que É como uma boa banda de jazz, né? Só essa cada foi a um num piada canto que eu assim, fiz. no final a gente se depois junta. É isso aí. Muito bem. Muito bem. E aí, Pois é. seus meninos? E cadeirada é bom ou não é? Então. Por que a gente Então, Cadeirada é boa. maneira. Explica aí pra Por que a gente chegou nesse assunto? Porque nessas 2 últimas semanas teve cadeirada, teve soco na cara, a briga no cu pela e prefeitura A meninada- virou literal a briga. a Olha, briga virou, literalmente, olha lá, nesse caso. usando A briga pela prefeitura agora, literal. Literal. Fala aí. Não, então é isso aí. Fala... Ah, tá. E as pessoas ficaram muito escandalizadas com a violência acontecendo em rede Sim, nacional, né? sim, muita As pessoas falam, gente. "Não, porque a violência na cabeça das pessoas é inadmissível em qualquer contexto. Violência não É. dá. O pessoal só está esquecendo que assim, as regras que coíbem a violência, elas só funcionam em grande parte, né? Está certo que as pessoas têm um senso moral também, nós não somos bichos, mas em grande parte elas funcionam porque o enforcement, como é que é? Agora eu tô igual a você. A aplicação da lei
se dá porque você sabe que se você descumprir, vai vir alguém. Alguma violência, mesmo que Exatamente. seja violência de te prender. Não, ou e se você Sim, resistir à prisão, vão ser muito violentos com você. Violência do Estado. Né? Exatamente, Exatamente. E a violência ela não é necessariamente ruim, justamente por isso que os homens são criados desde pequeno, no passado, né? Hoje em dia já não é mais assim, mas para ter força física, inclusive brincadeiras de meninos eram brincadeiras mais físicas do que de meninas, Sim. porque, cara, numa hora você precisa proteger, uma hora você tem que ter a sua, né, quando você já é um homem adulto, você sabe que existem perigos Sim. do lado de fora, você Você precisa lembra ter do corredor polonês? corredor polonês. Você sabe por que corredor polonês, né? Por que polonês? Porque a Polônia ficava entre a Alemanha Alemanha e a União Soviética. E assim, ela apanhou dos dois, né? Tinha um fogo cruzado meio chato que ali. interessante. Verdade. Corredor polonês Na verdade, isso ideal. foi uma dedução lógica que eu, na sexta-feira, tive, mas não sei se é real. Mas não sabe se legal. Não, Mas mas eu achei faz bem- todo sentido. Bem fonte, Arial 12. Bem interessante. Mas a questão que se discute e as pessoas não percebem nunca é a violência. A questão é a justiça. Sim. Porque todo mundo sabe, intuitivamente ou não, acho que nem só todo mundo sabe, é isso, né? Você começa aqui, o que é a justiça? O primeiro. Olha aí. Não tira isso da mão dele que você vai fazer um mal danado. É porque isso aqui é um dicionário de mentira, porque aqui é a República. é a República do de Platão. Isso aí você sabe que pertenceu ao meu avô, né? A magia do cinema. É mesmo. Não, mas agora é Sim, meu. avô. Hã? Você me deu. É, Não, você todo acabou esse cenário aqui que eu emprestei para eles, né? Mas É a da justiça biblioteca do meu avô. é que a gente discute. Para a maioria das pessoas é óbvio, quando você vê um filme de Bang Bang, ou quando você vê um filme, aquele Duro de Matar, você sabe, você está torcendo para o cara, inclusive, matar os bandidos se eles estiverem pondo a vida da sua esposa, no caso ali, em risco, ou a vida de pessoas inocentes em risco. Você tem a clara noção de que a violência pode ser justa, ela não é sempre justa. A violência ruim é a violência injusta, é a violência covarde, que acontece muito Covardia. também. É, violência com, E com também motivações torpes, diria qualquer a pessoa justiça. também tem essa noção. Quando vê uma covardia, fala, pô, isso não... Sim. Tem gente que não. A questão que foi, né, da cadeirada, por exemplo, assim, você é submetido a uma série de provocações e uma hora você explode. E quem vira o agressor é você, né? A gente tem um pouco disso, né, do passivo-agressivo, que faz você sair do sério de uma maneira, e quem se torna o vilão da parada, no caso, né, o agressor foi o coitado do Datena. Nem tô defendendo o Datena, viu? Pelo amor de nem Deus. nem gosto desse Nem sujeito. gosto desse sujeito. José Luiz da Pena. Acho um pateta. Mas assim, dentro daquelas circunstâncias, eu não sei a fundo como é que eles conversaram, mas você fica, cara, não tem sangue, sangue de barata é uma boa... É um sangue de barata. Ninguém tem sangue de barata, né? Por isso que eu não serviria para ser político, por exemplo. Exato. Porque eu ia dar tanta cadeirada em gente. Passar Ia o ser um dia dando inferno. cadeira. Ia ser um Dar com inferno, a ia ser cadeira, um divertidíssimo. chaveiro de cadeira. Meu gabinete ia ser uma sala de aula. O que o Arthur tá... Diga, Arthur, a gente tava preparando para você aí. Levantar Não, eu tava sua aqui bola. pensando, o Luigi falou que o cara que, pra ser político, tem sangue de barata. Como eu me candidatei ano passado, eu tô achando que ele mandou uma real pra mim, que eu tenho sangue de barata. Mas tu, Olha aí. tu é diferente, tu é casca grossa, entendeu? É do jiu-jitsu, aí aguenta porrada, inclusive metafórica. Né? Tem uma E a questão... carioca, né? Carioca tem uma certa Ele sabe lidar com a... O cara convive entre tiroteio, Pô, cara, mão na bunda, tudo isso, né? o Rio de Janeiro continua lindo. Não, mas tem uma questão... Então, se a cadeirada tivesse sido um debate no Rio de Janeiro, provavelmente o que o povo ia achar é que o Datena foi muito delicado, muito frouxo. Porque eles já estão acostumados com a realidade do dia a dia, até muito pior do que essa. Cadeirada é coisa de... Cadeirada. Não, mas Frouxo, criança. as pessoas têm reclamado muito nos nossos comentários aqui, quando a gente fez o programa com o Kim, Notícias de Quinta, até quando a gente fala brincando, aquele que a gente fez junto, o pessoal reclama, mas vocês estão justificando. Quando a gente está falando que o cara fez algo, por exemplo, quando o Marçal fica provocando, a ponto de falar assim, você não é homem para me bater. Exato. Ele está convidando, como o Arthur bem falou, está convidando
tomar. Tomar. Você falou que ia me dar o DAPA, você nem homem é pra isso. Então, cara, ele pediu. Ele pediu. Agora, não quer dizer que ia ser muito legal, por exemplo, se a gente vivesse num país num nível tão alto de discussões, de coisa, que o cara respondesse assim, cara, eu não vou cair na sua porque você é uma babaca. Sim, isso não vai inclusive desmoralizaria mais do que a cadeirada. Claro. E seria um pouco menos divertido também. Esse é o problema. Agora, o fato de você não justificar não quer dizer que você não entenda a situação, uma situação real que está acontecendo. E há uma coisa que é o seguinte, para que serve a violência? Para defender um bem maior do que o bem que ela está subtraindo, né? Ou seja, por que você pode tirar a vida de um assaltante que tá ameaçando a sua vida? Porque ele está ameaçando a sua. Né? Então, para preservar a sua vida, você não só usa a sua, independente, pode ser a vida de outras pessoas, pode ser a vida de alguém. Você pode usar de todos os meios para proteger a sua vida. Obviamente que aconselha-se a moderação. Se você puder salvar a sua vida poupando a dele, é melhor. Né? E aí, no caso, qual era o bem que estava sendo ameaçado ali? É a honra. Olha, o que é honra? A honra é uma espécie de a honra, o direito à honra e à reputação vem da dignidade que é inerente a cada ser humano como imagem e semelhança de Deus. Né? Então todo ser humano é digno. Sucedeu hoje. Porque é imagem e semelhança de Deus. O ser humano tem uma dignidade. A dignidade e o crédito que vem das virtudes dele se chama reputação. É a reputação pública da pessoa. E ela é inclusive mais valiosa dentro da maior parte dos sistemas morais cristãos mais tradicionais, é mais valiosa do que a riqueza. Então vale sacrificar a riqueza para a proteção da reputação. Sim. Então, tem ali a reputação do sujeito sendo ferida. Olha, para proteger a sua reputação e a sua honra, vale quebrar a costela do maluco na cadeirada? A princípio, não. Porque você está ameaçando a saúde dele, a saúde está ligada à vida, que é um bem maior que a reputação. Isso eu acho muito bonito, mas na hora que a coisa acontece, filho, ele vai chegar lá, ele vai defender a porrada. Deixa o Tommy Star aqui. Parece que não. Aí você fala, meu Deus, o Santo Tomás está falando uma heresia. Mas então, parece que não. Mas o ponto é o seguinte, aquela não foi a primeira vez que o Pablo Marçal fez aquilo ali em público. Ele estava num ambiente em que ele tinha consentido às regras. Né? E as regras, como nós bem discutimos aqui, elas são impostas à força. Né? Se o Marçal estivesse dentro de um debate, estivesse desrespeitando as regras, se recusasse a parar de respeitá-las, e se recusasse a sair de lá, ele ia ser tirado à força. Então a força serve para impor as regras. Ele estava fazendo aquilo há vários debates sem que o expulsassem. Né? E ele continuou fazendo aquilo, ele foi advertido, chamou pela agressão, e aí teve um sujeito enfastiado com aquilo, foi lá e cessou a difamação. Mais ou menos, porque nos próximos debates ele continua. Mas parece que ele foi no de ontem, ele foi expulso, Lucas, né? Foi. No de ontem ele foi expulso, desculpa, fala aí. Ô Lucas, toda essa tua análise teórica, para mim ela é resumida do ponto de vista do povão nas palavras que era do meu velho, bom, saudoso e amado pai, que ele falava o seguinte: respeito é bom e preserva os dentes. Só isso. É isso mesmo. Preserva os dentes. É isso mesmo. Se ele tivesse o Marçal entender que ele tem que respeitar as pessoas, ele pode até acusar. Veja bem, o problema da acusação do Marçal, e você está falando do bem jurídico, do bem tutelado, né, bem protegido, moral e etc., mas o próprio judiciário tem um conceito de bem jurídico tutelado, que é um bem jurídico protegido que envolve calúnia, difamação, tudo isso. Sim. Mas assim, se o Marçal poderia até fazer uma acusação, tá, ao Datena, enfim, em relação a alguma questão, etc. Não é só o teor da questão, é a forma que o Marçal usa, porque é uma forma desrespeitosa. Então ele acha que desrespeitar o tempo todo as pessoas significa combater o sistema, o que não é uma verdade. Exato. Isso é um antagonismo. Não é verdade, e ele não combate o sistema, ele só está desrespeitando porque ele quer ser corrigido pelo sistema para dizer que é perseguido. Então, é uma lógica para mim ali do Marçal e de tantos outros, que esse cara, ele pode fazer até as acusações e os pontos que ele achar que tem que fazer como político, mas de uma forma respeitosa. Só que ele, cara, não escolheu isso. Então, no final, eu não gosto da Datena também, tenho zero apreciação por ele, mas de fato sigo aí a frase do meu pai: respeito é bom, preserva os dentes. Tá certo, Datena, cadeirada nele. Não, e é muito bom que o populacho, o povo, o homem simples, o homem prático, ele sabe intuitivamente que aquilo ali que estava sendo feito estava errado. Sim. Ele sente aquele negócio. Não estou dizendo que o sentimento seja justificativa, mas em algum caso há uma intuição ali. E é muito doido que é o seguinte: eu acho que essa postura do Marçal, inclusive,
é uma inversão de tipo satânica, não que ele seja satanista. Porque ele pega e diz, o sistema é mau. Beleza, o sistema é mau. Aí ele pega e desrespeita as regras boas do sistema que protegem o bem. E quando ele é punido por fazer um mal, ele diz que está sendo oprimido por um ente mau. Sim. Então, ou seja, ele justifica o mal. É coisa do satanás mesmo isso aí. Não, e tem essa coisa de você ver essa confusão toda que aconteceu e depois teve de novo, né? O assessor dele bateu, não foi isso, né? Sentou-lhe O assessor socou no Duda um Lima. assessor. E aí os de outro. defensores do Marçal já estavam falando, pô, você vê, Quando os caras expulsaram o Marçal e o cara ficou tirando sarro. Cara, o cara, pelo que eu vi no vídeo, o cara virou e falou, foi isso. Tirou um sarrinho mesmo. a né? diferença Tomou-lhe entre vocês chamar o outro de para isso Em público, cara. E assim, a gente estava conversando ontem e eu queria botar na roda aqui porque você falou uma coisa. Oi? O programa de falando de macho, botar na masculinidade, roda. né? Oi? É o seguinte, antigamente tinha as tretas políticas, o cara fazia. Qual é a diferença? Por que isso foi tão grave? A minha sensação é de que essa história aí do Marçal foi mais grave mesmo. Eu acho que primeiro porque é uma mentira, não teve nada dentro, até a acusação que ele sofreu mesmo, legal, não tinha a ver com isso, mas com assédio, né? Que já é uma diferença Uma diferença, enorme. o cara chamar um Então, assediador de Mas mentir, muito todo político sempre mentiu. Como é que é? O que Sim. que faz essa... Então, essa... o que a gente falou hoje, né, das campanhas políticas lá, da redemocratização, que foi quando eu comecei a acompanhar, tinham ofensas pesadas, entendeu? O Maluf era chamado de ladrão, se bem que estava mentindo, mas era dali para baixo. A diferença é que eu acho que não ia para o plano pessoal, era sempre na questão do âmbito público. Da administração. Da administração. Entendeu? Aí você roubou fazendo estrada, ninguém falava que a tua mãe... Então, fazia, eu não sei o lembro quê. que assim, as campanhas eram um pouco meio escrotas mesmo. Eu lembro até sujas, tinha uma do coisa Collor, que acha uma ex-amante do Então, Lula. o Collor foi o cara que abriu essa Abriu uma porteira. coisa porteira. com essa porteira, porque não tinha isso. Tinha, Exato. eu vi Paulo Brizola com Jânio, Sim, com Maluf, com a... Aqui tinha um Haroldo célebre de Bar- Maluf e Marta, lembra? Que ficava nos debates. Cala a boca, Maluf! E o Maluf, ô, dona O Marta. Covas com Maluf, Covas teve com Maluf. Homéricas. Mas Então- eu acho que era isso mesmo. O foco era mais a questão administrativa e uma questão supra-individual. Né? Exatamente. Não era O tinha Collor um fez aquela decoro. lambança lá de chamar a ex-mulher, que fez um Sim. aborto e tal. Eu acho que é uma questão de forma. O Collor, com toda a agressividade dele, e às vezes até essas acusações muito mais salgadas, digamos assim, ele mantinha uma forma de acusação elegante. Que é o contrário. Puta, não foi elegante aquilo, Negão. Desculpa. Ele levava... Não, mas eu acho que isso não foi pro pro debate. Isso não chegou aí, eu não lembro Foi se na, isso... foi na campanha. Foi só na Não, campanha. e no debate, se o cara levasse, ele ia levar, eu tenho aqui documentos. Aliás, que ele provam, fez isso. né, que é Ele diferente. fez isso. E aí é que Ele entra fez isso. o decoro, né? O decoro é importante. A gente Então, eu acha acho que decoro é uma isso. frescura, né? Eu não sei Então, se mas eu acho que a diferença é que o Marçal é um escarnecedor, no sentido até bíblico, de Sim. zombaria, um zombador. Sim. E isso é uma diferença de você fazer uma acusação com algum tipo de formalidade, entendeu? Então ele assume esse papel de zombaria. A coisa virou zombar, entendeu? Troçar de alguém, como diria minha avó. Assim, eu acho que se a gente ir para esse caminho de tentar vasculhar no passado, a gente vai encontrar políticos tão, ou até piores que O pai do Collor deu tiro. pai do Marçal. Collor matou um cara. Então, não é muito... A bala. Não, se pegar aquela turma da Bahia, lá do Maranhão, enfim, tem um monte os de coronéis gente, lá. Os coronelzão lá, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que o Arthur falou, essa coisa do o Marçal, acho que ele trouxe meio que uma espécie de quinta série ruim para a isso. política, né? Uma coisa meio... você é isso, você é isso, você é isso, assim, aquela provocação meio pueril, meio infantil. Só que, cara, os caras estão lá... E por outro lado, quem cai nessa também, vou te contar. quando ele pega... Não, mas mas é que no assim, caso por do- exemplo, quando ele passou pega... Eu acho que a questão também tem toda dentro do seguinte sentido. Quando ele pega o Boulos para zombar do Boulos, mostrando carteira, ele está primeiro atacando o adversário direto dele, né? Que é um cara que está
tá na pesquisa junto com ele, porque esse é o lance pra mim, entendeu? Você quer ganhar a eleição e você vai tentar desestabilizar um adversário que tá tentando... O Datena, bicho. Não O fazia Datena sentido. tá lá entendeu? Tá lá nas últimas. Não, o cara... eu acho até, cara, já antes disso, ninguém lembra, pouca gente lembra, mas recentemente alguém comentou e eu falei, caraca, foi um negócio tão grave o que ele fez com a Tabata. Ninguém duvida aqui que a gente não gosta da Tabata aqui, Sim. né? Tipo, como política. Como... Não, a gente não tá falando nem que se gosta ou desgosta. Eu quero que o Tô próprio fazendo uma Marçal análise, se né? for. Não tem nada a ver mas com assim, gosto pessoal. nem do gostar ou não do Marçal. Exato. Mas Tenho apreço por nenhum deles, vou deixar bem claro. Aí Nenhum. a Tabata teve a questão que o pai se matou e eu Overdose, eu acho. não sei nem qual Ele foi. ele tinha algum problema com droga, isso é. E o cara me manda que foi por sua causa. Cara, isso assim é de uma... É baixeza. É de uma infantil. Maldade, não é nem infantil. infantil, é mal. É mal. Você falar Eu isso acho pra que uma não pessoa sei. que perdeu o pai tragicamente desse jeito, cara, ali foi onde ele me perdeu 100%, porque eu ainda tava, e agora, né? Tem um monte de gente pra... Eu falei, cara, tem uma coisa no caráter ali que é nível Lula, assim, nível que é um cara que eu não quero perto de nada que tenha a ver comigo, entendeu? Então, e o pior, esse tipo de coisa eu acho que nunca aconteceria num debate em 88, sei lá, em 93. presumo que não. Teve esquerdista falando na época, e aí beleza que esquerdista é oportunista e ele vai mudar o critério moral dele de acordo com o que favorece a narrativa. O cara falou, velho, a gente faz uns ataques bem pesados aqui, mas tem meio que uma regra não escrita que a gente não envolve família que tá fora da política. Mas é isso mesmo. Isso a gente não faz, isso aí é golpe abaixo da pessoas cintura. que não são públicas, é meio isso mesmo. Então Pra mim, o Marçal, ele tem uma... O que acho que... Agora eu me lembro, posso falar uma besteira aqui, mas acho que é o Baudrillard falava da erupção, né, da era da simulação total. E ele é exatamente isso. E é tudo simulação, é o fake self. Que tem a ver também com a masculinidade hoje, que é uma masculinidade fake, né? Que o cara não pode ser agressivo, que o cara tem que ser meio sensível, que ele não pode ter força. Quer dizer, e isso tá pra mim, tá no mesmo evento, que é essa questão de uma simulação total e de um fake self. Você não pode assumir as suas características biológicas, tem que ser tudo comportamental. É um nível de que, você não dá então você tem a masculinidade frágil. Basicamente isso. Quase isso. Desculpa, editor, ele não gosta que a gente fale. Quem não dá que é viado. Quem não dá que é viado. É uma coisa que é meio generalizada, porque perdeu-se a noção do que é a masculinidade de fato. Né? Não tem isso. É uma coisa que, assim, agora a gente tá lá no final da linha, eu digo não porque ela esteja acabando, mas estamos na ponta de um processo aí, né? De esquecimento dos valores tradicionais, esse tipo de coisa, e tem um progressismo maluco que inverte todos eles. Sim. Né? Mas antes disso mesmo, você tinha... As pessoas foram abrindo mão aos poucos da moralidade, foram perdendo mais ou menos a noção, e houve um tempo aí em que ser masculino era o cara que pegava todo mundo e era um galinha, saca? Esse aí é homem, esse é macho, ele pega um monte de mulher. Ou então era o Schwarzenegger, né? Era uma das... Mas é o seguinte... Ou o machão do pai de família que bancava a família toda, mas assim, ninguém podia falar na hora do jantar... Sabe, conheço um monte de amigo que tinha o pai que era severo, assim. Que era bem severo. Né? Não tinha praticamente quase amor enfim, falei. Esqueci. Vai, segue. Mas pega o exemplo cristão, que é o oposto disso. Olha, você olha para Cristo pregado na cruz e você vê ali uma figura fraca, em teoria, humanamente, né? Fraco, que ficou aguentando injustiça e levando porrada, não sei o quê. Não, mas ele tá ativamente escolhendo sofrer aquilo tudo por amor e para salvação das pessoas. É um ato de sacrifício que parece fraqueza materialmente, mas que é de uma força enorme, né? Sim. Então, e esse é o mesmo história Cristo dos que expulsou, mártires, etc. Exato. É que no caso do Cristo, de Nosso Senhor, ele tem o poder absoluto, ele é onipotente, ele poderia cessar aquilo. Ele poderia, com um estalar de dedos, entre aspas,
queimar todos os agressores Sim, dele naquele sim. momento, né? Então é a coisa de medir a força, de não usar a força quando ela não é necessária e de não usar a força pelo bem do próximo também. É a força do sacrifício propriamente dito, que é uma coisa muito masculina no geral, é uma coisa humana. Exato. Né? Mães fazem pelos filhos também, mas dentro das capacidades que cada um tem, até porque, olha, olhando biologicamente, se o cara for materialista, ele vai ter que admitir. Um homem só consegue engravidar, consegue gerar vários filhos. E uma mulher consegue gerar um filho por vez a cada 9 meses ali, mais ou menos. Até para perpetuação da espécie, essa bobagem evolutiva, a mulher é mais valiosa e faz mais sentido que o homem se sacrifique do que a mulher. Sim. Então exatamente, por isso que é pra guerra. Essa coisa da masculinidade, o que me incomoda hoje, além do óbvio que a gente sempre fala da esquerda, dos homens femininos, é o oposto disso. Por exemplo, o Marçal é visto como um cara ultra masculino, porque ele vai lá, enfrenta, é meio grossão, fala a verdade mesmo na cara. E eu acho que não tem nada de masculinidade naquilo, assim como é tudo na forma e não no conteúdo. A masculinidade não tá no... Claro que homens fortes, homens violentos, eles podem ser masculinos, mas não é isso que define a masculinidade, não é o cara ser bombado, não é o cara, é justamente o que o cara faz com essa força, é o cara saber usar, é o cara falar assim, eu não vou usar minha força o tempo todo com todo mundo, isso faz dele mais homem. Né? Tanto é que a gente defende o armamento justamente porque iguala as forças, né? Não é a lei do mais forte. Então, e o cristianismo é isso, é você servir, não ser servido. E você, mesmo sendo forte fisicamente, você pega uma mulher e você não vai... Por que é o cavalheirismo? Que eu acho que é uma coisa... Então, eu ia falar isso, que ficou um pouco no discurso dessa agenda, né, sobretudo feminista, que a masculinidade é um sinônimo de grosseria. E não é isso, né? De cafajestagem. Né? E não é isso. E está diretamente ligado com isso. Quando a feminista se refere ao homem como um machão, um machista, um sexista, porque ele é um cafajeste, entendeu? E aí ela põe todo mundo na mesma vala. Ainda anteontem, sei lá, tem um cara que está arrastando mulheres para dentro da Kombi, do carro lá do Fiat, não sei o quê. E foi filmado várias vezes. O discurso da vez, cara, tem que... Até porque se os homens... Exatamente, se os homens de verdade pegam esse cara não existe mais. Exato. Que parece que foi o que aconteceu. E ela diz o seguinte, que não pode chamar o cara de maníaco, porque isso diminui a gravidade da coisa. Porque, na real, esse cara é fruto do patriarcado, entendeu? E que como todos os homens são. Quer dizer, ela me pôs na vala de um cara que arrasta a mulher pro carro. O que você vê na rua. O que na verdade, toda hora você vê alguém puxando uma mulher pelo cabelo e levando. Agora, se essa bostinha for arrastada e tiver homens do lado, ela vai ser salva. Ela vai ser salva, infelizmente, porque no caso dela, talvez você... Não, merece. Bolsonaro. Total. Não, cara, desculpa, se você joga a gente na mesma vala, você tá então, pedindo, então você se resolva com ele. Cadeirada aqui, a cadeirada, então se resolva com ele. Já que eu sou igual ao cara, então você resolva isso com me ele. deixou... Normalmente eu deixo passar essas coisas, mas entendeu? Mas assim, esquentou a orelha. Eu falei assim, porra, essa Não sabe o nome? Não lembro. Não Depois passa que a gente faz um vertical. Faz um vertical. Um verticalzinho. Verticalzinho é legal. A vaga coloca no mesmo... Minha mãe me ensinou a respeitar a mulher. As famílias normalmente ensinam a respeitar. A relação do pai com a mãe é uma relação de respeito. Não, a relação do pai com o filho em relação à mãe. Cara, irmãs, você não levanta a voz pra tua mãe. Sim. Nunca levanta a voz pra tua mãe. Como a mulher não se bate nem criatura. Mas passa, senão eu fico puto e só vou falar dela. E é aquela Mas essa coisa da masculinidade de força, não é? Justamente você saber o tamanho da força. Claro. E ter os instrumentos que aí você cria com os valores morais para conter. Saber que você tem que condicionar essa força para ela ser usada no momento em que ela vai ser exigida. Útil, que é justa. Né? Exato, que é justa. Né? Não para que você use como valentão, como o garanhão, que a gente também... Cara, tem que determinar... Uma das coisas que eu acho que é importantíssimo é o seguinte, não é porque a gente é homem e a gente acha que o movimento feminista
hoje, sobretudo, é um imbecil, que não tinham coisas que elas tinham razão, e às vezes Sim. Não, claro, E várias. reclamar. em exigir, em pleitear. Porque tá cheio de homem escroto também. Claro. Entendeu? Como tem essa As mulheres, jornalista, né? essa gente que está contaminada. Coitado, eu falei dela assim, mas é uma pessoa contaminada por uma visão progressista, acreditando em fantasias, né? Em Ela acredita espantalhos. demais, esse é o problema. Em entendeu? espantalhos, porque na verdade a vida diária, que é aquela coisa de, eu vou pensar lá se, né, Platão, Aristóteles define a força como... Não, na hora do vamos ver, justamente, você precisa já ter esses conjuntos de valores tão bem colocados dentro da sociedade, porque você Organizados, saiba na hora que ela Sim, tem que ser usada. porque aquilo assim, se torna parte se de você você. analisar no fundo da questão, se por exemplo, cadeirada, ele não precisava ter ido com uma cadeira também, poderia ter ido de peito aberto brigar com o cara. Mas ele é Mas mais é um velho. né? velhinho. Tudo pô. bem, mas enfim, 70 né? Ele foi igualar as forças. O cara é mais novo que eu, eu porra. quero, olha lá. Não, O cara é ele mais tem novo um- que não, eu. mas O ele- Luigi não ia de cadeira. Você é um Luigi- atleta. eu não ia de Marcos, cadeira. não. Tá debilitado o que nem o Datena Datena. não é um cara pequeno, pô. Porra. O cara é grande, velho. Não, mas Enfim, meu pai toma um esquilo. pau do Você entendeu? Marçal. Do desculpa. Marçal Eu eu quero dizer. apoio. Não, Então, Esbagaço não, da Atena. Inclusive, vamos marcar uma luta. Não, a questão da política a gente Sim, resolveria não, em rinha de político, pra mim eu acho que resolveria. política agora é MMA, devia ser. Não, luta no gel, aquelas coisas que a gente Não, sempre eu O já- Arthur ia eu ganhar, pô. O sugeri. Arthur ia ser bom. né? O verdade. Arthur seria nosso... Levava a vereança aí. Pelo menos um vereador a gente ia ter. Presidente. Quem sabe até um governador dentro da política aí, eu acho que ele bate nos... Ó. Até no... Porra, não tá precisando? Aquele que gosta de O único dançar. assim. adendo, o único adendo que eu falei nessa questão, Carlão, que você falou da força que o Luigi falou dessa moça, é que o problema nasce, para mim, exatamente pelo materialismo e o fim dos valores transcendentes. Porque, primeiro, eles começaram a confundir a manifestação e as características da masculinidade com a natureza da masculinidade. Sim. Exato. E antigamente, como o Luiz falou, respeitava, sempre, minha mãe me ensinou a respeitar a mulher, a minha também, exatamente isso. Isso foi sempre, eu digo sempre mesmo, acho que a primeira vez que eu li sobre isso, acho que foi num livro do Cícero, e eles falavam sobre a liberalidade, que era uma característica masculina e dos nobres, e que tinha fortaleza moral, domínio, disciplina e a correção de raciocínio. Então, ser homem, ser um nobre, ser um gentleman, é buscar esses valores transcendentes que se formavam em cima disso. E depois, na arte das educações lá, da educação liberal, que viraram as 7 artes e tal, elas também estavam ligadas a esse domínio. Não era só a busca pela técnica, era a busca pela formação do caráter, da virtude, etc. E isso, quando se acabou com os valores transcendentais, a masculinidade ficou associada à expressão dela, em alguns casos. Isso. A força, ao né? Às vezes a grosseria, ou ser rude, porque, na verdade, isso é uma expressão ou uma necessidade a depender das circunstâncias, né? Então esse para mim é o problema central. E aí entrou o progressismo que só analisa as coisas pelo valor material, pelo materialismo nega a histórico. natureza, né? Essa baboseira aí. É. Exato. Teve um cara, outro dia eu tava vendo um podcast aqui, um cara que eu nem gosto, pra ser sincero, mas eu vejo, né? Porque tem que ver a nossa vida e ver caras que a gente não gosta, porque o editor manda, né? Mas é um cara, o médico, até o que é o Gad Saad. Esse cara foi um médico, ele é um médico cancelado, foi altamente cancelado. Ele é darwiniano, digamos assim, evolucionista, mas ele falou o seguinte, olha, tem uma corrente de médicos hoje que dizem que o comportamento se sobrepõe à biologia. E ele falou, cara, eu sou médico, não concordo com isso. Ele tem várias teses, inclusive ele tenta justificar a questão de abuso infantil vindo do maior número, por exemplo, né, estatisticamente, de, por exemplo, padrastos, baseado na biologia. Então ele não tenta explicar e justificar, ele está tentando analisar sobre uma ótica. Mas o que ele falou, que além dele ser cancelado porque ele diz que a biologia é importante e tem, óbvio, né? E tem um lado forte, né? E se sobrepõe ao comportamento. Ele também botou um dado nessa, acho que o Luigi falou dessa questão da moça, né? Dizendo que é o patriarcado. E ele falou um dado que é muito interessante como pesquisador. Ele falou assim, cara, hoje as diferenças na ciência, nas pesquisas, elas não são aceitas. Então, se você tiver uma pesquisa, por exemplo, que vai mostrar que os homens são superiores às mulheres em certos campos, você não vai encontrar financiamento para essa pesquisa. Você só vai encontrar financiamento para essa pesquisa se a sua tese for para explicar a superioridade feminina em alguns outros campos ou apontar desigualdades.
Se você for justificar desigualdades ou criar um estudo que mostra a superioridade masculina, você não encontrará recurso para sua pesquisa. Então é assim que os caras também controlam todo o campo acadêmico, exato, que acaba influenciando a própria Isso masculinidade. não né? está restrito só à biologia, né? Quer dizer, todo o campo da ciência, ambientalismo, etc. Se o cara não tiver uma tese ali que encaixe, o mundo está acabando, não rola. Tem um entendeu? caso Não vai famoso que eu até escrevi, a gente gravou há um tempo atrás, de um professor negro de uma universidade americana, que ele vai investigar na época do George A Floyd. violência policial. Ele vai investigar a violência ter policial. E aí ele chega, com dados, descobre que, cara, não tem... A polícia não mata mais negros, a polícia não tem uma preferência. Ele fez um baita de um estudo disso. O que aconteceu? O cara foi expulso de Harvard. Ele era de Harvard. Foi expulso, cara, teve a vida, assim, devassada. Ameaça de... Acho que o cara teve que mudar de Então você vê, cara, realmente nós estamos vivendo um período absolutamente obscurantista, assim, talvez como nunca na história. Talvez, porque né, as ferramentas tecnológicas também ajudam. Possibilitam, né? isso. Possibilitam. E isso que você falou é importante para a gente até fazer o link com o que a gente fala sempre aqui. Essas pessoas querem controlar essa coisa de fake news. Agora, cara, os caras estão repetindo isso, vieram com tudo. A mulher na União Europeia, aquela Ocasio-Cortez lá nos Estados Unidos já falou, a Hillary Clinton falou essa semana, que não, precisamos ver, o X na Europa já está também correndo perigo. Por quê? Porque eles, quando falam, por exemplo, a inteligência artificial é um problema, porque vão usar a inteligência artificial para enganar você. A gente tem muito mais medo da inteligência artificial, porque a gente sabe que eles vão controlar a inteligência artificial que vai ser contra eles e vão deixar as que são contra a gente, meio que, não é que vão colocar na CNN, mas deixa rolar ali nas redes sociais, ninguém vai perceber mesmo. Ou seja, a gente sabe que o controle vai ser sempre pro lado deles, como sempre foi. Então, essa coisa de pesquisa, essa coisa de... Quando você pega uma pesquisa, por exemplo, o seu exemplo é legal. O cara descobre que em algum aspecto... Porque existem aspectos que os homens são melhores que as mulheres e outros que as mulheres são melhores que os homens. É óbvio. Tem que falar o Por exemplo, em parir, eu acho que as mulheres são muito melhores em parir do que os homens. Eu não sei. Eu nunca tenho eu nunca fui até o bairro, mas dizem que é muito bonito. Se for um homem trans, ele parir, talvez... Pois e aí? Tem o bebê anal agora que eles inventaram. Nem me fala. Mas aí o que acontece? Se você descobre, por exemplo, o homem é mais forte nos esportes, uma coisa dessa. Então a gente tem que... Não é que ele não pode divulgar essa notícia. Ele vai poder divulgar desde que ele chegue na narrativa que é o seguinte: o homem é mais forte porque o patriarcado oprimiu as mulheres por tanto tempo que elas não conseguiram se desenvolver o suficiente para ficarem fortes como os homens. Entendeu? Então a verdade não importa. Mesmo que você encontre a verdade, eles dão um jeito de subverter e fazer uma narrativa que encaixe na realidade. E o grau de loucura é tanto que você pega no próprio esporte, a negação da realidade chega num ponto que você coloca homens biológicos para competir contra mulheres biológicas. Isso vira uma discussão. Achando que isso é uma questão simplesmente é a forma como de equidade. Mas para ela participar, ela tem que colocar o hormônio dela. Você tem uma quantidade de coisas de processos químicos, não sei o quê, para ela poder chegar na condição de competir. Então tem algo aí muito errado nessa. E é uma coisa tão doida, mas tão doida que no meio do caldo cultural que eles tentaram formar e que tomou muito das gerações mais jovens que já cresceram ou recebendo e meio distante dos pais, que largava a criança lá na frente da TV, do computador e tal, é de que a própria ideia de homem e a ideia de mulher são ideias totalmente construídas socialmente que são opressivas. Então a criança cresce, o menino cresce, já aprendendo que, olha, estão dizendo que você é homem, mas esse negócio de homem não existe. Você é um negócio indefinido, você que descubra isso sozinho. Então, até porque o homem é tóxico, né? Quer dizer, de cara. Então, são vários discursos ao mesmo tempo que homem não existe, a masculinidade é tóxica. É isso. Então, e ao mesmo tempo que homem e mulher não existe, a Mariazinha ali, se ela achar que ela é o João do caminhão, ou o João do caminhão achar que é a Maria das Flores, ele é uma mulher. Mas o que é uma mulher? Bom, não sei.
né? Tem até o documentário lá dos cabos lá. Boris Obama, Não existe homem nem mulher, mas para você virar um dos dois, você precisa fazer uma porrada de procedimento E aí hormonal e estético. acontece uma completa dissolução que matando a masculinidade, diluindo o que é a masculinidade enquanto construção social, você dilui a feminilidade também e acaba o feminino, acaba as virtudes femininas, acaba as virtudes masculinas e você tem um bando de bicho confuso no final das contas. As virtudes masculinas, aí é que tá, cara. O macho é tóxico, tudo que é de homem é violento, homem é tóxico e é violento. Aí você faz uma Mulher Maravilha que dá porrada no mundo inteiro e isso aqui é legal. Ou seja, é o mesmo valor. Então. Só que, então, ou a violência é ruim sempre, mas sendo a Mulher Maravilha, como sempre foi oprimida. Cara, e é um negócio que não é tão difícil de intuir, né? Por Mas isso assim, que eu acho que não é a maioria, é uma galera. Mas é uma galera que está no poder, né? O problema é é assim, é uma galera absolutamente autoritária, influente, totalitária, com que dinheiro. não permite a coisa. Mas é evidente que assim, não dá pra gente esquecer que o caldo cultural influencia muito. Tem um poder enorme sobre a biologia, tem um poder enorme sobre a... E que vai chegar nas massas. E vai chegar nas massas. E a questão é justamente o seguinte, você pegou um período em que houve realmente uma certa... em que o valor, o homem, o homem da família tradicional. O homem da família tradicional não é um homem a ser imitado, sinto muito, cara. Era o cara que deixava a mulher... da família tradicional. Não, sim, tô falando no geral. O homem Mad Men, entendeu? Que era o cara que tinha 6 amantes, tudo bem, provia a família, mas peraí, né? Vamos organizar. O cara às vezes não tinha nenhum amor pelos filhos, a questão era puramente, né, prática. Entreguei Exato. dinheiro, então assim, aí chega um movimento feminista e acha que esse homem é o homem padrão, né? Porque pegou um recorte cultural de uma época, acha que esse homem é o problema e aí tenta desconstruir, né, como eles falam, esse homem e construir esse homem nelas. Isso. Esse tipo de coisas. O tóxico vai para elas. O tóxico vai para elas, entendeu? E aí uma mulher feminina, mãe, pura, que fala tudo assim, errado. não, isso não pode. É o que Porque ela está se submetendo ao macho. A gente já falou isso várias vezes. Chega uma mulher hoje, um casal, que fala assim, não, nós não vamos transar até casar. Olha para o resto da sociedade, esse cara, ele vai receber uma quantidade enorme de peso. Você fala, vocês estão loucos, não sei o quê. Os dois piram, né? Se você não se afastar um pouco. Eu vou mais longe que isso, não é só a sociedade, é mais longe. Quando eu conheci a minha esposa, os dois cristãos, a gente casou logo, a gente até sabia da importância disso, e obviamente os dois quarentões, a gente já viveu toda a vida, é mais difícil do que uma pessoa que sempre, né, então a gente chegou e comentou com o padre, né, quando a gente foi casar, um dos padres que a gente foi, era para fazer o casamento, tinha que ir em umas igrejas lá que não era a nossa paróquia, então era um padre que a gente não conhecia. E a gente falou, não, a gente tenta, né, a gente tá tentando aqui se segurar até o casamento, não sei o quê. O padre falou, nossa, que legal, hein? Pô, bacana isso, hein? Velho, que ideia inovadora. Boa. Não é por nada, cara, mas você tinha que estar falando, desse. olha, eu acho que você podia até falar, não, eu sei, o padre, né? Os tempos modernos, tenta, eu sei que é difícil, mas você fala assim, nossa, primeira vez que eu ouço isso, e a outra vez foi um cara que era padre, que foi seminarista. Que ele era seminarista, largou o seminário para casar, e foi a única vez que eu vi em toda a minha vida. Eu falei, cara, tudo bem, não vou falar aqui, cada um tem a sua religião, faz o que você quiser. Eu aconselho porque de experiência, é uma coisa legal. Agora, não é só a sociedade, assim, tá tudo dominado, tá tudo meio assim, com essa coisa de que, é demais. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, não tô, nem é um juiz, é o seguinte, a pressão que tem. Quer dizer, você não. A questão da escolha individual, ela só serve se for para banalidade. Sim, né? Para uma questão banal. Aí tudo bem, aí, faça o que você quiser. Sim. Agora, se você quiser, por exemplo, a partir de hoje eu quero ir todo dia na igreja, eu quero rezar 3 vezes o terço, as pessoas vão olhar para você e falar assim, por que você está fazendo isso? Você está louco? Você está louco? Você está completamente fora da realidade. Que radicalismo. Né? O cara gasta 40 minutos do dia radical para ficar a vida inteira, tá tudo problema. Beleza. Ninguém vai reclamar. Mas essa visão do homem, que é uma visão completamente superficial, materialista, né? superficial. Materialista, superficial, e da mulher também. Sim. Então, tudo, a gente está no mundo Instagram, na era Instagram. Tudo é visual, até
os caras que defendem a masculinidade, os red pills que me perdoem, tem alguns que são muito bons, alguns que falam coisas que precisam ser faladas, Sim, também. porque realmente os homens estão, pô, legalmente, na lei, por exemplo, cara, Os caras estão ficando eu nem vou falar aqui, porque, mas a questão é bem grande. Só que, ao mesmo tempo, você não pode jogar o bebê com a água junto, né? Sim. Que é o que eles fazem. Pô, outro dia eu fiz um vídeo falando, vamos supor, hipoteticamente, que tem um homem bom e uma mulher boa. E aí, quem ganha com isso são os homens canalhas. Você tá dizendo que todo homem é canalha? Não sei o que... Velho, não, eu não tô dizendo isso, mas é a mesma coisa que o feminismo faz. Fala, todo homem é esse homem aí. Não é, cara. Se você olhar, sair na rua, se você tiver um pouco de imaginação, você vê as famílias normais, é tudo um bando de gente normal querendo Então, viver, esse eu que acho às que é o vezes- grande ponto. A normalidade ela está sendo espremida Isso. entre dois opostos absolutamente malucos, Histéricos. entendeu? Histéricos, entendeu? A própria mulher, a mulher normal, porque é o seguinte, você pega assim, você entrou num campo em que ou é a feminista radical pelo no sovaco, ou é a católica 25 filhos que se veste com O porn, católico porn. o porn. Agora, existe no meio disso um monte de mulher que, cara, fez a escolha certa, achando que era certo, e de repente deu errado no meio do caminho, Claro, como todos nós. quem Né? nunca Quem fez nunca, uma cara? escolha Esse, errada? não, eu queria, casei com um cara, não deu certo. O cara, enfim, não deu certo. Tem uma filha, tem duas filhas, tem um filho. E assim, parece que também para os red pill essa mulher não presta mais. Essa mulher sempre foi uma cara. Exato, então, não tem perdão, cara, tem né? muita Não gente tem aí no mercado que tá se perdendo porque não está sendo abraçado. É uma galera Mas o meu também ponto é E uma justamente coisa esse. importante perdida. que você falou, que é esse homem, o homem tradicional que é atacado por muitas das feministas, etc. Esse já é um homem moderno, ou até Moderno. pós-moderno, Sim, que já foi totalmente. infectado por uma cultura secularizada, que está completamente distante dos valores da Exato. religiosidade Sim. patriarcal que esse pessoal tanto ataca. Claro. Então, assim, é um inimigo errado, entendeu? No qual eles estão batendo quando eles olham para a religião como se fosse a causa desses males. Sim, E tem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, eu acho que esse padrão societal que a gente vive agora com esse relativismo, com essas coisas todas fluidas e malucas, isso é uma expressão de uma feminilização desordenada da sociedade, em primeiro lugar, e o Marçal, do jeito que ele age, Perfeito. ele é a expressão perfeita e última disso. Por que De eu uma digo mulher isso? com TPM. Mas por quê? Olha, veja. O que é o homem e o que é a mulher? Uma histérica. Você sabe o que é o homem e o que é a masculinidade? O homem sabe que ele é homem porque ele olha pra si mesmo e ele vê que tem um outro negócio que não é Pronto, que ele. ele olha. Eu pra- vejo onde um que ele olha? negócio aqui. Olha pra baixo. Não, Pronto, que ele mas olha? olha, não tem um negócio sociedade, aqui. não tem nome. Ele olha pra si, ele olha Não, pra tem mulher nome, tem e nome. ele vê que as coisas são diferentes. Né? Ele vê, olha, Deixa o menino falar. eu sou de um jeito, ela é de outro. Eu sou meio pra fora, ela é mais pra dentro. Ele Né? é boa. Isso sim. acontece. Côncavo e convexo. Exato. Aí dali a pouco, ele começa a perceber que a mulher, enquanto ele é mais ou menos constante no temperamento dele, a mulher ela passa por ciclos. Ela fica bem, de repente. Essa Isso é a mulher ordenada, né? Exato. É uma coisa biológica. Porque sim, tem a tô menstruação e falando etc. sério. Aí fala: olha, aquele ser ali tem uma inconstância. Eu tenho uma constância. Aí dali a pouco começa a perceber que ele tem um ímpeto para ação e atividade maior. Porque tem mais testosterona, o sujeito tem o ímpeto sexual maior, ele tem o ímpeto para fazer coisas e proteger e lutar e etc. maior. Tem um pouco mais de força. Você começa a perceber que há algo de ativo no homem e de constante, e que há algo de passivo e de inconstante no sentido de ser cíclico na mulher. Inclusive, há várias analogias entre a forma como o cosmos se move, entre como a lua se move, como o sol se move, entre a mulher e o homem, etc., que nem como entrar aqui. Mas existem analogias simbólicas possíveis aí. Inclusive, nas escrituras tem associação dessas coisas. E aí, olha, se o homem é para ser constante e, de alguma forma, fecundar a mulher, né? Assim como o céu fecunda a terra e faz dela crescer coisas, etc. E protegê-la. Enquanto ela recebe aquilo, né? E de certa maneira multiplica, né? E cuida daquilo que o homem deu para ela. E eles vivem nesse ciclo, né? de cooperação, Essa de complementaridade. simbiose, né? Exato, é quase uma simbiose. Tanto é que o matrimônio no cristianismo é a união em uma só carne, né? Se há essa ordenação das coisas e se nota esse papel de atividade do homem e de passividade da mulher, quando você olha para a sociedade em que a gente está vivendo,
né, e sabendo que as leis elas são impostas à força, etc, etc, se nota uma coisa muito curiosa, e é daí que surgem os Pablos Marçais da vida. A lei, que deveria ser ordenada, que deveria, por assim dizer, ser uma expressão da força masculina, contendo o caos e a volatilidade da desordem, etc., nota-se que a lei, atualmente, ela é arbitrária. Existe lá a letra da lei, mas existem os arbítrios aleatórios de um tirano, por exemplo. E o tirano, na definição clássica, ele é aquele que governa pelas paixões, que são, por definição, inconstantes. Então, o tirano, utilizando a sua força, ele usa a sua força como uma mulher desordenada. E o governo da tirania é o governo das paixões. Isso Que é o homem desordenado, que usa a força sem justiça. E ele é meio feminilizado, esse homem, porque ele se deixa levar pelos ímpetos, ele não tem a constância. E agora veja que coisa esquisita. A palavra paixão tem a mesma raiz e o mesmo radical, inclusive no latim, do que a palavra passivo. E o governo das paixões torna todos aqueles homens que não são o tirano em pessoas passivas, porque o sujeito que sobrevive nisso é aquele cara que se submete ao caldo cultural, que vive de acordo com o que está acontecendo e que vai acha que está certo mesmo, tem gente exagerando. Esse sujeito feminilizado, né, que vai se deixando moldar, ele é justamente, ou ele vai se deixando moldar de maneira oportunista, etc., né, ou ele vai ser destruído, porque ele não sabe ler o momento, etc. E esse sujeito que se deixa moldar de maneira oportunista, pelas suas próprias paixões, inclusive, é o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, quando ele para tem... falar do Pablo Marçal? Quando ele tem que atacar o Bolsonaro, porque ele está concorrendo contra ele é um exemplo prático, para as pessoas enxergarem. Levantou o Pablo Marçal lá no céu. Ele tá caralho. falando que a melhor... Tá que nem... eu tô que nem homem, assim. Eu tô ouvi religando os pontos. 2 primeiros segundos, depois eu comecei a... Eu já tava... Mas esse é o ponto. Sabe aquele meme que vai fazendo fade out, aí o cara... Não, brincadeira. Não, ele age de maneira oportunista. Ele molda... O Arthur jogou uma partida de xadrez online agora. Ele molda o discurso dele de acordo com o que dizem os ventos. Ele escolhe os seus aliados de acordo com o que... Ou seja, ele é inconstante e cíclico. Assim como seria... Assim, Você tá falando que ele é uma mulherzinha. É uma bicha. O negócio é o seguinte, o que você quer dizer é o seguinte, mulher, o grande problema do mundo moderno é a mulher. Porque a mulher, justamente, essa feminilidade... Não, no bom, Olha você o vai corte, entender. olha o corte. Você vai entender, vocês vão entender. A questão é a seguinte, a feminilidade está completamente perdida, por quê? Porque o movimento feminista criou essa ideia de que a mulher pode ser independente, e infelizmente ela não pode, é preciso de um homem. Porque toda mulher tem uma cota de reclamação que precisa ser absorvida por alguém. Algum ente. Quando essa mulher ficar sozinha a vida inteira, quem que vai absorver isso? É o gato, é o cachorro, mas o gato e o cachorro não respondem. Eles não têm uma capacidade. Pra imprensa. E aí vai pra imprensa, vai virar jornalista, vai dar opinião no UOL, vai dar opinião na Globo, vai fazer filme. Vai falar que a gente é isso. Então existe uma massa gigantesca dessas mulheres cujas cotas de reclamações não foram atendidas. Então elas enlouquecem. Elas enlouquecem. Não estou brincando, falando sério, elas enlouquecem. Elas enlouquecem. Eu tô também, mas dá pra resolver. Se ela virar freira, ela vai ter com quem reclamar. Não, ela cara. reclama com Jesus. Arthur, Pronto. Aí, Por favor. e resolveu. Por Não tem uma melhor pra cuidar Por dela, favor, entendeu? você tá no campo do sonho. Olha só, eu vou voltar ao ponto do Carlão que eu tinha notado aqui, quando ele falou da questão desses opostos, tanto do homem, tanto dos católicos exagerados, né, que falam que estão no ponto do exagero, quanto da turma feminista. Os dois polos, e eu vou fazer um link com o que o Lucas falou, tem a mesma característica, eu falei um pouco isso mais cedo, que é a aparência da verdade. É uma turma do ser pelo parecer, entendeu? Como diria lá a Sociedade do Espetáculo do Guy Debord. É o ser pelo parecer. Então as pessoas estão preocupadas em parecer, e porque perderam esse valor da transcendência e da própria formação do que é ser um homem, né, de valores transcendentes, e ultrapassar, exercer aquele negócio que era a cultura da alma, ultrapassar o eu contingente. Não existe mais isso. E aí, obviamente, com tudo que o Lucas falou, eu acho que ele resumiu dizendo o seguinte: o problema é que isso está sendo a destruição da individualidade, é um projeto hoje progressista, um projeto secular, a destruição da individualidade por um projeto coletivista onde todos parecem a mesma coisa. Então eles têm que parecer, mesmo que não sejam. Então hoje o que nós vemos, para mim, cara, é só isso. E aí quando você vai ter homens que não querem ser
não olham para sua individualidade, não olham para entender o que é homem e também não buscam ultrapassar esse ser contingente. Então eles ficam escravos aí, como o Lucas falou, do desejo, da paixão, passivos, né? Passivos e cada vez mais acovardados, porque eles simplesmente não podem exercer nenhuma posição de liderança, não podem mais falar, não podem proteger a mulher, não podem ser ativos, eles têm que ser cada vez mais emasculados. Tipo o marido da Kamala Harris, né? Que coisa. Que virou um exemplo de masculinidade. É sério. O cara é um tiozinho casado com a Kamala Harris. Não precisa falar mais nada. Não, é um exemplo de masculinidade. Isso é o quê? De Fortaleza. Da moderna. De Fortaleza. O cara tem a coragem de Fortaleza. Mas é o exemplo da masculinidade moderna. E é tarado, né? Come aquilo. Só para não dizer que eu reclamo, há a masculinidade que também se desorientou em função dessa feminilidade, o homem também, sem a mulher, ele se desorienta. Ele está totalmente desorientado. Eu sei porque minha vida assim, é praticamente assim, caminho eu sei em direção ao abismo. Porque quando eu encontrei a minha esposa, a minha vida se ordenou de verdade. E olha que eu não sou um cara muito louca, assim. Mas faz a diferença. Uma mulher na sua vida faz toda a diferença. Agora... Você vê uma mulher na minha vida, tinha posto meu fone de um jeito que não ia cair nunca. Exatamente. Mas é o Davi que põe. Eu vou chamar a Luana. O problema é que a questão das aparências também envolve essa coisa de a mulher querer tomar o papel do homem com as virtudes invertidas. Então, a mulher os vícios invertidos. É pior ainda. Os vícios, exatamente. Com e os as vícios. virtudes em aparência, que é isso que a gente falou. Porque o grande problema, a gente fica aqui criticando também e acaba generalizando, né? Então, por exemplo, tem um monte de católico com um monte de filho que é honesto e que está fazendo aquilo de um jeito verdadeiro e que está mostrando, às vezes, para dar exemplo. E são bons exemplos e tal. E qual é a diferença? A gente não tem como saber, em alguns casos, e quem vai saber é Deus, que vai saber o que está no coração do cara. Exato, a intenção faz diferença, só que é a única coisa que a gente nunca vai saber. Nenhum de nós, só o cara que está lá. Então, em alguns casos, eu acho que tem gente que dá bons exemplos. Não dá para negar que, cara, teve uma virada, né, nessa história, um monte de gente se converteu. Eu mesmo, cara, me converti porque o Olavo começava a falar, eu achava tudo aquilo Mas o absurdo. Olavo nunca se colocou como exemplo. Não, Esse mas Nem nós somos. não, nem como a gente, Mas eu acho que assim, dentro de uma galera, até o cara que fala assim, não, lavar louça não pode, porque se você lavar... Pô, eu sou o cara que lava louça em casa, fodeu, né? Sou uma bicha. Mas... Eu também. Vai levar chifre. Eu cozinho mas porque fica nessa caixinha babaca aqui. Mas eu não duvido que um cara desse não possa ter tirado alguém, ter sido o primeiro passo para drogas mais pesadas, vamos dizer assim. Para o cara falar assim, pô, realmente, cara, eu tô nesse mundo aqui, tá todo mundo falando que eu sou tóxico, porra. Tem um cara dizendo que não é bem assim. Você é um cara legal. Aí então, a gente vai ter que... Aí você vai ter que subir... Aí é papo pra ele, porque aí você tem que subir os degraus. Os degraus. Opa! Ó o troféu! É que os troféus... Mas eu corrigi na hora, né? Eu corrigi na hora. Degraus. Eu devolvi o livro. Devolve. Leva aí. Vai lá. Deixa eu achar aqui. Mas tem que subir por quê? Degraus. Porque aí você vai ter que entrar na questão dos planos de Deus, né? Sim. É Deus que define os planos, não somos nós. Né? Sansão foi um escolhido por Exato, Deus. então, ele escolhe. Agora, independente do que ele escolhe, tem a intenção que o sujeito está fazendo. Se o sujeito está cagando regra, pode ter trazido, pode ter pego alguém e ajudado, mas, cara, no final das contas, ele está condenando a própria alma, porque isso aí não E tem também está isso, levando não. um monte de gente para um lado E está errado. levando né? muita Também. gente. Eu acho que a quantidade de gente resgatada é bem menor da quantidade que ele Se o cara não desvirtua. está fazendo... Você não está fazendo isso de coração. Que repudia isso. Exatamente. Então essas caga-regra aí eu fico muito pé atrás. Não tô defendendo tem caga-regra que traz esposa, sabia? Tem, Hã? isso existe. Caga-regra que traz mas, esposa. cara, olha, tem se eu caga-regra que faz cagada. Nós E o cara estamos caga a regra. nesse meio já há uns aninhos. Eu tenho, É o que você falou, a direita cenográfica. Você olha aqui na frente ali, é o véuzinho, não sei o que. Vai lá na coxia ver pino de cocaína, camisinha usada. Mas é isso, né? Não, besuntado. O que eu acho que é o seguinte, essa questão quando eu volto aos normais que estão sendo né, jogados do pântano do extremismo, enfim, é essa coisa de você saber quem é você e saber a dificuldade que é ser você. A merda que é, entendeu? O que acontece é o seguinte, as pessoas elas criam
porque elas não fazem os exames de consciência, que aí nesse caso, né, independente de ser católico ou filosófico, se você não conhece, você vai criando uma fantasia de si mesmo, né? Você se enche de virtudes que não tem, e acha que você pode olhar para o outro e dizer assim, olha, vem aqui, eu sei. Marçais, né? Qual é o plural de Marçais. Pluraus de Marçais. Plural de Marçais, que Marçais. acaba com L. Mas tem Marçais. Marçais. Não é vai lá. Marçal. É, Marçal com L ou com S? Com L. É com L. É com L, então é Marçais. Marçais. Acabei de falar isso. Marçais. Vai lá. Os Marçais da vida são figuras desse tipo, que entendeu? Que criaram um modelinho de como ser, de como agir, e aí vão se afastando de si mesmos, vão criando uma fantasia em torno de si. E aí começa a cagar regra. É o coach, né? É o coach, uma ideia do coach. Mas aliás, é uma ideia que você vê no dia a dia. Ele Não precisa ser carrega coach. milhões, né? Carrega com essa história, isso, ele é bom, com esse né? coachismo A gente tem dele. que concordar. O cara é sabe, bom, não. O cara tem na uma atividade retórica bem dele feita. é Mas muito a bom. questão é essa, não é uma coisa genuína, não é uma coisa, enfim, feita para salvar ninguém, é feita para ganhar dinheiro. Não, É é o absolutamente poder, materialista, o não tem Com nada propósito, tanto de... que ele fica falando disso o tempo inteiro, entendeu? Então, e a gente sabe que você fala domingo não vai na missa, na segunda você pede a Deus perdão, milhões de perdão, mas aí não quer ir confessar porque você fica com vergonha. Cara, é a vida estou falando da minha, né? Do católico é difícil. Do católico eu, Do assim. católico é uma não, do merda, cara. do cristão, do então é cristão, difícil. eu estou falando pessoa, da minha, né? Na verdade, qualquer pessoa que queira fazer o certo, É uma seja desgraça. ateu. É uma desgraça. é difícil a difícil, vida, porque Desculpa a você palavra, está sempre então. se perguntando, sempre se Então eu acho que esse é o ponto, você resgatar essa coisa de olhar para si mesmo e falar, porra, eu sei a que é, cara. Então para de querer impor Falar aos pros outros. outros, Tenta amar os outros, né? Como alguém já fez aí. Fala aí, Arthur, antes que o Lucas tome a... Vai lá. Corre. Não, eu ia levantar aqui não sei se é uma polêmica, mas obviamente é uma pilha boa. E o crescimento dos cursos que ensinam a masculinidade, te ensinam a ser homem. então. Isso é inacreditável, cara. É a mesma coisa. Isso são pequenos Pablo Marçais, né? Sim, Pequenos sim, Pablo sim, Marçais. Vem e aí aprender a ser homem com fulano de tal. Assim. E aí você vê um Quero cara ver. que eu admiro, apesar dos defeitos, não precisaria falar isso porque todo mundo tem defeitos, mas tudo bem, que é o Jordan Peterson, que começou com essa história de masculinidade, depois se perdeu um pouco e agora parece que tá voltando. Eu acho ok também. Mas é um cara legal. não foi. Cara, é um cara que chora a cada 4 vídeos, entendeu? Tipo, não é o figurão que vai, porra, não sei o quê. E o cara banca umas coisas, e você vê a honestidade, toda vez que alguém pergunta alguma coisa pra ele, o cara demora um tempo, fica pensando mesmo, eu quero ser sincero, pode estar errado, mas ele vai ser sincero. Então eu acho que, eu sempre penso assim no meu avô, nos meus 2 avós, que não eram os caras, o seu pai era um pouco mais machão assim, mas não eram os caras Pai de uma canhota muito boa. que você fala assim, é o cara que chegava fortão com pitbull andando na rua. Eram caras doces, pessoas, né, que tinham uma coisa. E os caras confundem. É isso que me angustia um pouco, ver essa masculinidade. A gente, essa coisa do artista, né, que a gente tem, que tem essa coisa meio fluida. Editor, já sabe, né, editor? Já sabe, editor. É ironia, porra. Já sabe. Cara, porra. Mas essa coisa de observar as coisas mais até femininas, assim, de você ter uma certa empatia. A palavra horrível, né? Mas de você se colocar no lugar do outro, né? Essa coisa de você conseguir, porque o bom artista, eu acho que é o cara que se coloca mesmo. O Flaubert, ele sabe como pensa uma mulher. Não tem como. Madame Bovary... Exato, então. C'est moi. Não dá pra falar que ele não olha uma mulher e ele tem alguma profundidade naquele... Então é isso que eu tô dizendo. Aí até você porque colocar esses seres complexos são vai dizer fabulosos. que esse cara não era macho pra entendeu? Tipo, Flaubert não sei, E aí, não sei o então, nome. sei, e nome aí, francês, e né? aí você Francês. entra justamente nesse campo, que eu acho que é um campo muito, muito importante, que é das obras clássicas, da literatura, não dos clássicos também, porque clássico virou também virou um coach. Não, mas clássicos, o problema é esse, os caras estragam até os clássicos. que é Não, mas legal. não precisa nem Palavras. para os clássicos, pode ficar nos nossos escritores, pode ficar em meia dúzia de escritores que não são Contemporâneos, clássicos, mas que são são bons bons. escritores, que você vai construir uma
uma capacidade de entender a sua realidade um pouco mais profunda do que meramente ficar assistindo série na TV e vendo palestra Conversar de com as coach. pessoas também é bom. Conversar com a pessoa é muito mais importante. Eu diria que assim, a formação ideal é, assim, 13 anos de bar e 10 anos de biblioteca. De leitura. Biblioteca. Vai intercalando. Não, ele faz tudo junto. Até para ter Tô assunto falando no que bar. aos 23 anos, assim. Mas você sim, falou sim. uma coisa Até que os me 23 lembrou, anos. me deu um estalo muito legal. Eu aprendi muito mais sobre masculinidade lendo O Tempo e o Vento, Toríbio, Capitão Rodrigo, mesmo ele sendo Sim, tá? sim. E sobre Não, o Toríbio homem não é. ao mar, sabe? Sim, Eu aprendi muito mais a ser homem com esses exemplos, bons e maus, do que com cursinho que vai falar, olha, você não pode lavar a louça, você não pode Sim, sorrir na foto, nem tirar foto com o gatinho. Tirar Tadinho, foto a gente com tá o gato. pegando só Não, o cara, você mas vai tirar, mas você é vai isso tirar mesmo, exemplos porra. da literatura, você vai ver os caras, homens que são homens de verdade, homens que são frouxos, homens Hamlet, que são um homem de geleia. que um nem homem o de Hamlet. geleia, você tem vários outros exemplos. É que Shakespeare, os caras reclamam de personagens bons. Pô, acha os personagens bons em Shakespeare aí? Exato. Pô, é difícil. Só difícil. tem Mas você tem, vai, enfim. canalha. Vamos Ah, entrar. bom ser desvirtuoso. Virtuoso, Ali é- Então, mas a própria construção, por exemplo, de algumas pessoas da direita, quando elas falam da masculinidade, tirando o cursinho, essa baboseira que a gente fala, ela é impressionantemente contaminada pelo materialismo. Sim. E por essas manifestações quase que afetadas. Cansei de ver, você vê podcast hoje, do próprio Orlando Santos, com o 38ão, os caras começam, eles não conseguem fazer uma argumentação mínima racional e discordar um do outro, sem dizer que está havendo uma ofensa à masculinidade. E a própria análise em relação ao benefício da masculinidade é muito ligada à questão materialista, sexual, financeira. Quer dizer, é toda uma análise que, no final das contas, só fortalece o estereótipo progressista. O entendeu? espantalho, é isso aí. Física. Exatamente. Mesmo física, né? Você vê os bombados. Quanto santo não tinha que não conseguia levantar? Santo Tomás era uma... Era gordão. Era gordão, mas levitava. Levitava. Levitava, mas era santo. Imagina também, como é. Mas essas coisas, cara, é justamente isso. Cada um tem um papel. O melhor, vou falar agora papo coaching. Deus criou cada um para ser o que você é melhor. E às vezes o que você é melhor é ser o cara mais fraco de todos, servindo aos pobres. E às vezes o ser o melhor é você ser o guerreiro lá que vai pegar 10 exércitos. Essa coisa que as pessoas estão querendo falar assim, Às não, vezes o homem é isso, eu- a mulher é isso. Ao mesmo tempo que não define, não sabe definir o que é um homem e o que é mulher. Ah, não, o homem é isso, a mulher é isso. Cara, a gente é tanto... Aquela Coisa, ideia né? da mão direita não pode saber o que a mão esquerda, a caridade da mão esquerda, eu acho que essa hoje em dia praticamente não existe mais, inclusive no nosso caminho, porque é tudo uma questão de exibicionismo religioso ou exibicionismo progressista. Você fala, caramba, e aí eu entro nessa questão da profundeza, que é o seguinte, cara, eu fiz um bem. Agora o mais complicado é não falar que eu fiz um bem. sim, sim. Né? Eu acho que é tão difícil quanto fazer o próprio bem. Às vezes mais difícil. mais de fazer difícil. o próprio Então, bem. cara, é uma questão, às vezes, de falar, cara, eu tenho que esquecer isso, eu tenho que Parece esquecer aquela piada do cara que vai pra ilha deserta com a, com a Sharon Stone. Cada época muda, né? é. Cindy Crawford. Inclusive, Sharon Stone. um ótimo jeito, eu como exímio fazedor de bens, que tenho muita experiência, vasta experiência em fazer fazendo bens, bem. Sim. uma coisa que ajuda é assim que você faz o bem, você olha pra cima e fala, tá vendo, meu senhor, eu fiz. Olha lá. Aí você falou, você contou pra alguém, de certa Não, maneira. você contou isso pra ajuda. milhões, inclusive. Não, mas se você fizer isso, isso ajuda mesmo, é sério. Não, quem é Ajuda bom em fazer bens é o Lula, o pessoal do PT tem feito muitos bens. Tem acumulado bens. Acumulado É evidente muitos que bens. assim, eu não acho que a pessoa tá errada e, cara, às vezes é bom pra gente mostrar, mas eu fico incomodado com aquela pessoa que todo domingo você vai na coisa, tá lá a foto dela na missa. Eu fico um pouquinho... sei. Depende da intenção. Você entendeu o que eu depende quero do dizer? coração, Então, mas é é isso isso que eu que eu quero falo, dizer. exatamente. Às vezes é boa pra pessoa, não tô falando... Às vezes até para dar o exemplo, para falar... ó, Exato, até porque tem pessoas que eu vejo que fazem que são, até eu não conheço muito de perto, então parecem ser pessoas muito realmente boas. boa. Né? Mas tem alguns que eu conheço, e aí eu já fico com o pé atrás, entendeu?
Eu fico muito pé atrás. Não, Mas enfim, mas é questão de. Tô só apontando o dedo, mas sendo. a gente fica falando aqui. Mas não tô dando. Não tô dando exemplo. Não tô E aí citando ninguém. É aquela coisa, para ir para os finalmente. Sim, vamos por Isso, finalmente. vamos. Porque, olha, a coisa da masculinidade se resume naquilo que está lá na Carta de São Paulo, e que é sempre a polêmica, e que nego vai, o que aconteceu sejam ali. submissos. É aquela coisa que é o seguinte, a mulher ela tem que ser submissa ao homem, e o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Morreu por ela. Cristo morreu pela igreja, quando precisou morrer para a igreja. Ele se diminuiu. Olha, Cristo é Deus. Ele tá lá em cima. Ele vai lá e se faz um bebê no ventre de uma mulher para nascer, ser cuidado, amamentado e crescer e não sei o quê. E aquela vida toda de sofrimento e corrigindo os outros. E o apóstolo que não entende o que ele tá falando. E o outro que vai lá pegar a moeda de prata. Com uma treta. Ele aguentou todos esses sofrimentos. Ele se diminuiu até. Num sentido que é indescritível. Pelo bem da igreja. Então é assim que o homem age em relação à mulher. É assim que Isso você aí. tem que amar sua mulher. Exato. Aí você acha que é moleza. Incondicionalmente. Ela tem que se submeter e O ele só tem que Lucas amar tá a mulher. sempre no plano, tá pairando vai acima se das submeter. nossas Aí realidades que grande mundanas. trabalhão da mulher também se submeter a um sujeito que tá morrendo pelo bem pateta. dela. Tá assim, então, tem um monte de mulher que não tem que se submeter aos patetas, então o que vai fazer? É uma merda, velho. A realidade é uma porcaria. Não, É uma porcaria, cara. que A realidade é uma esse porcaria. é o ponto, é mais um recado pros homens, porque eu não acredito nesse negócio de mudança espontânea feminina, pra ser bem sincero. De mudança Pronto, societal. Tipo, as mulheres vão mudar todas de uma vez e a coisa vai... Eu acho que a iniciativa tem que vir dos homens. Né? Eu acho que as mulheres não se corrigem enquanto os homens não se corrigirem. Pra ser bem sincero. Eu acho que eu acho que a coisa... Porque é o Eu princípio imagino ativo, Santa aquela Teresa coisa d'Ávila toda. falando Eu assim, não- eu só mudei por causa daquele sujeito ali. Ela só mudou por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Não, mas aí é um outro sujeito. Sim. É outro sujeito. Não, aí não vai. Então era só olhar pra cima. Todos nós. Aí não Todos tem somos nada, Deus. não. Mas tudo aqui, ó. a questão, eu acho que como sociedade é uma coisa que, primeiro, a gente tem que falar mais abertamente sobre isso, vão querer censurar com Óbvio. fake news, vai dizer que é fake news, que é um discurso de ódio, que você... E, cara, intolerância, sei lá do que. a minha experiência, eu não posso dizer, não é científico, né? Porque a minha experiência é empírica das pessoas que eu conheço. Os homens, que as mulheres mais se deram bem, mais foram felizes, mais foram os homens machos tóxicos, que as mulheres meio que se submeteram macho em alguma tóxico medida. na linguagem na dela. linguagem, Na linguagem. Porra, Eu não sou tóxico. eu tô falando consumo assim, tóxico. que na visão Meu Deus. na visão de uma feminista ou do mundo moderno seriam os tóxicos, que é justamente o cara isso. Ele é um pouco vai brigar pela família, vai ser às vezes meio grosso, falar uma verdade inconveniente meio grosseiramente, não vai ser sempre, ai, fofinho, não quero magoar, não sei o que, às vezes vai falar umas coisas que são meio incômodas. Não dá pra descrever porque é uma coisa meio você tá impalpável, querendo né? montar um homem mas aqui. o que eu tô dizendo complicado assim, montar essa figura. esse cara que normalmente fala, ai, mas você, um casal cristão aí, a mulher obedece, não é bem obedecer, né? Porque é aquele obedecer que o meu avô obedecia. A minha avó obedecia ao meu avô assim, até a página 2, porque ela convencia depois. Então essa questão ela que mandava a na submissão porra toda. feminina, ela tem uma particularidade, talvez, que não é que ela não parece submissão, entendeu? Ela finge Porque que a submissão dela talvez seja esse amor tão gigantesco que ela deixa que o homem ache que tá mandando. tá mandando. Ele pensa Porque que tá mandando. aí ela faz porque, cara, se Eu você acho que pegar a tem- economia doméstica, é a mulher que... Sim. Cara, se você deixar o dinheiro na mão do homem, ele vai estragar aquilo em Não, 15 dias. depende. Tem homens e homens, também não, Não. é verdade. Tem umas mulheres porque- que se você deixa na mão dela, Mas uma veja, semana é porque a gente acabou. tá trabalhando na exceção. O mundo de hoje é exceção para todo lado. Então, Já não é que a mais gente tá aquela falando coisa do homem virtuoso e da mulher mulher virtuosa. entendeu? Exatamente. Aí sim. E a No mulher, e passado- o ponto máximo dessa demonstração de submissão é pedir para abrir a lata de azeitona. Abrir a lata de A lata azeitona. não, o Azeitona. vidro de azeitona. Ela abre. Fácil. Hoje não Ela precisa abre mais. assim, quando não está em casa, ela abre. Aí o homem chega, ela fecha de novo. Abre para mim, isso tá difícil. É isso, isso Essa é beleza, eu acho que essa é beleza. Essa é beleza. Mas agora, sem sacanagem, Isso é de certa bonito. forma, alguém precisa ter uma voz final. Aqueles casais que fica todo mundo muito democrático, assim, né? Todo mundo tem discute.
tem que ter uma regra que alguém fala assim, não é isso. E a outra pessoa confia, mesmo que o outro esteja errado, ela tente. E aí fala assim, o cara também, aí é que tá. Esse é o pulo do gato que as mulheres e os homens não. Quando você tem esse poder de ter a voz final, quando você erra, é você que vai falar, eu caguei, o problema fui eu, você, entendeu? Então, tem todas essas nuances que é impossível discutir. Hoje mesmo, tudo que eu falei tá pela metade, porque é difícil você colocar isso em palavras, e metade das pessoas que ouviram vão ficar e reclamar aqui nos comentários. Podem fazer isso, inclusive, que é muito bom pra gente. Vai ficar as feministas, o pessoal do Marçal, todo mundo vai reclamar. Mas é assim, é porque tem nuance, cara, que a gente precisa... No fundo disso, o que mais me assusta é gente querer brigar por causa do Marçal. Esse é o final. A pessoa fala assim, não, vocês não prestam porque vocês não estão apoiando o Marçal. Veja. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Vocês não prestam porque vocês não estão apoiando o Nunes. Vocês não prestam porque vocês não estão apoiando... Bicho, na boa. Bicho não bicha, porque isso é coisa zero paciência. Aumenta um pouquinho, né? Cresce um pouquinho e a gente conversa. Você não gosta de mim porque eu não apoio esses caras? Uma boa coisa. Os homens de geleia falando, ai, cadeirada, não sei o quê. Então. Né? Eu vi um monte dos nossos lados. E assim, eu acho uma babaquice você romper hoje com qualquer um só por causa... o cara apoiou o Marçal, vou romper com o cara. Sim, porque lógico, hoje em São Paulo... Tá difícil mesmo, velho. Eu tenho. Você entender, compreender. Aceito. E as pessoas podem realmente falar, não, eu acho que isso é o melhor, essa merda aí é o melhor. Nós temos aqui o quê? Desculpa, fala. Não, é que eu vi marsalzista achando que o soco que o cara deu foi bem legal. Mas a cadeirada do Datena foi... Aí é foda, quer dizer, né, porra, não dá pra levar a sério, não né, dá. cara? Exatamente. O soco do cara foi covarde. Foi porque o outro só, pelo menos porque até onde a gente saiu viu, correndo também, né? Saiu correndo, cara. Pelo que eu vi, o cara dá o soco e foge. Assim é fácil também. Foge do segurança. Tinha que peitar, né? Exatamente. Eu não peitaria, nem daria o soco. Eu nem daria. Jamais. Essa coisa, agora falando assim... Isso não é violência, isso não é ser homem. Nenhum desses casos. Você é covarde. Exatamente. Nenhum desses casos. Não, mas eu digo esse duplo padrão dos marsalzistas aí. Que mas nenhum desses casos é uma coisa legal. É degradante. Isso que está acontecendo, a cadeirada, por mais que a gente entenda, o cara deu também porque o outro não sei o que. Tudo é muito degradante. Cara. Exato. A gente está numa situação degradante. Tirando Boulos e Tabata, todo o resto, a gente até entende que as pessoas... uns vão para o Marçal, outros vão para o Nunes, outros vão para quem? Marilena. Marilena. Eu votaria na Marina Helena porque é uma Marilena. Ela é bonitinha, tem um nariz bonito. Tem um nariz bonito, tem um porte feminino. Tem. Interessante. É uma mãe. Mas eu falei com uma pessoa e ela for submissa, o marido vai governar direitinho. Eu falei, governar sobre Olha, encerra, Arthur. Encerra porque tá indo longe isso aqui. Eu botaria essa questão da masculinidade da violência, lembrando, sem fazer a homilia lá do Lucão, mas eu me lembrando exatamente de Êxodo 5.3, que fala o seguinte: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. E, obviamente, você está falando de todas as virtudes características, né, que é a ideia de que tem que ter um homem de guerra. É o cara que protege, ele é misericordioso, justiceiro, né, busca justiça, é justo, né? Então, são essas virtudes que são transcendentes. Então, quando o cara fala assim, não, a gente não pode ser violento, não pode ser... enfim, isso é uma baboseira, porque existe, para mim, a melhor definição também, né, não é melhor, do Paulo é excelente nas cartas, nas epístolas, mas de fato ele também dá essa característica da virtude do que é um homem. O Senhor é um homem de guerra. O que é ser um homem de guerra? Se o Senhor é um homem de guerra, o que isso significa? Então buscar esse entendimento dessas virtudes combinadas no final é o que define para mim muito essa masculinidade. E a questão da submissão vou terminar com um clichê que o Luiz vai adorar, mas tem um vídeo que eu vi no Instagram outro dia de um casal cristão que a mulher fez, eu até botei no meu Instagram, cara, que é sensacional, que ela fala exatamente dessa complementariedade, dessa transformação mútua entre homens e mulheres. E ela mais ou menos, eu não me lembro o texto, depois eu vou procurar o vídeo e boto lá de novo, mas... procura, é muito legal. Ela fala o seguinte: ele me trouxe uma casa, eu a transformei num lar. Ele me deu uma semente, eu dei a vida. Ele me deu filhos, eu lhe dei uma família. Não é clichê, não, é legal. Então, é legal demais, é legal demais. Ele preparou, ele me trouxe condimentos, eu
Preparei o alimento, eu né? preparei a comida, Transformei em exatamente. alimento, é. Então, isso é muito, para mim, realmente representa essa combinação do casamento cristão e esse negócio ali, cara, eu acho que ela foi muito feliz nesse vídeo e no texto. Procurem, vale muito a pena. Para mim, legal. isso representa perfeitamente. Ele me entregou o isso. prato sujo, eu lavei direitinho. Me jogou a cueca, eu Me fui jogou lavar. a cueca. Fui pro Ele tanque. me entregou a camisa suja, eu deixei lá dentro, passei direitinho. Fui pro estragado. tanque. Não, Brincadeira. mas a questão, cara, de certa forma é uma forma de carinho. Claro. Porra, você. Aquela coisa, cara, de você não. Se você não vê beleza nisso, você já morreu por dentro. Exato. Entendeu? Essas pessoas, elas é intuitivo. Você olha isso e vê, tem uma beleza ali. Mesmo que você discorde, você fala, é bonito. Rapaz, sai vida dali. Quer Olha dizer, que e coisa muitas de disso sai acontece vida. ainda. Sai vida, Sai até vida. e sai frutos até materiais dali. E eu porque acho que essa junção faz a pessoa trabalhar melhor, faz o outro. Tem Uma aquele boa parte das ditado. pessoas que caem nesse caminho também é porque tiveram experiências pessoais péssimas. Ruins, E aí você vai e fala para que lado, um lado acolhe, né, mais ou menos de certa forma, É. de uma maneira equivocada, mas o outro lado parece que nega também. Então você vai falar, cara, desculpa. O cara fica cagando regra na mulher, Esse com lado- filho, não sei o que. A mulher fala, bom, então já que aqui eu não posso, eu vou pro outro lado, para os entendeu? homens, É um negócio. Um amigo meu falou uma coisa muito boa e que aí vale bastante pra gente, pega pesado. Pelo menos a esquerda não fala em nome de Deus. Caraca. Pelo menos eles não falam em nome de Deus. Entendeu? Então é pra gente tem uns fazer Tem uma. uns que falam, né? Tem uns- mas eu Tem uns que entendi. não, padre. Não, mas é exceção. Tem uns que durante a eleição viram. Não, mas Não, mas peraí. tem uma Você tem esquerda... aquele pastor fake, Não, que é aquilo o é- Henrique Vieira. Não, Pô, assim, Calma. ele... não, mas o Tem que os ele... Lancelotti, mas não. deu pra entender o... A ideia Mas é- assim, ó, vocês estão aí cagando um monte de regras, sendo farisaico, e Exato. estão falando em nome de Deus. É muito mais grave do que se fosse um ateu falando. Exatamente. Que Sim, isso é verdade mesmo. Então, Né? Então fica- quando fica- você está boa, falando em fica a nome de Deus, reflexão. você tem uma responsabilidade muito maior sobre o que você está falando. isso aí. Based. 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 total. Base total. Então é isso, minha Bem. gente. Então é isso. Esgotamos o assunto, Esgotamos o assunto. Chega, né? Esgotando. Daqui pra Provamos, frente é somos só pra todos trás. machos aqui. Chega. Que não Vamos tem, agora fazer um exercício de plural. não tem nem mariquinha todo na mundo. área. Não tem mariquinha. Aqui não tem Não mariquinha. tem mariquinha. Não tem. Vamos ser muito cancelados, talvez cair no YouTube. Não vai em essas nada. coisas. Não, vai. o Lucas só tá aqui pra organizar fazer o vocabulário. Vai dar não. Vai dar problema não. Mas é isso, cara. Enquanto a gente não pensar que é um time, homens e mulheres, somos um time pensei que era fazendo uma gente. coisa. É, Não, nós somos já. É um Dream Team. Mas, Eu quero ser um homem. Aliás, continua o convite aqui em pé. Assistam os nossos outros programas. Continua o convite para mandem para o Instagram. Eu acho que o Instagram ou o Telegram. Mandem Vai para o pro Telegram do Telegram. Estúdio 5 Elemento. Mande, se você é mulher, mande um vídeo falando alguma coisa. A gente quer que tenham mulheres aqui Manda falando. música. Eu sou muito estranho. Não, Se você é mulher, desculpa, mande um vídeo. Manda um vídeo. Fala que Mande você um tá vídeo vizinho. estranha. com poucas roupas. Não, Para mentira. com isso, tá louco. Porra. Agora a gente vai ser cancelado. Agora vai. Não, Ó, a gente está falando desde o último programa que tem pouca, como é que se diz? Apresentadoras Feminina. mulheres, Pouca aqui no representação caso, feminina. Teve uma tia do Zap No que caso ficou nosso, pistola. aqui Ela tá falou, difícil. não, que absurdo colocar mulheres no quinto. Teve eu uma vi, tia que são não... tão engraçadas. Vai estragar se botar uma mulher. A mulher falando, vai estragar se botar uma Imagina mulher. a Nair Belo no lugar do Lucas. Ia ser Porra, ia muito ser mais muito legal. Mas assim, mulheres, Aracide Almeida. apareçam. Pra gente saber, né? Porque seria legal. Não, sem sacanagem, uma visão feminina. Mas... Não, sim. Comentem, respondam o vídeo. Pra reclamar, Precisamos. pra fazer coisas Porque que a gente a não cota faz, de né? reclamação, Pra né? ficar de mau humor. Coisa que a gente não fica. né? Não, aqui não. Pra Porque ficar, todo por mundo exemplo, só alegre. fazendo coisas irracionais, por exemplo. Essa Não, a também gente não precisa rola. dividir o mau humor, assim. Por enquanto só tem uma pessoa que deixa a gente mau humor aqui. Precisa ter mais gente que deixa a gente mau humor. Muito bem, é Não, isso não é aí. você. Não, você sabe que não é você. Não é Você você. sabe muito bem que não é você. Muito bem. É isso Arthur, aí. Fim, vamos É, lá. fico- Bom vai dia, dormir, boa você noite, tá valeu. cansado. Bom descanso. Durma bom bem. domingo. Já é Domingo para 5 da todos. manhã lá, tá amanhecendo. Bom domingo a Vai com todos Deus. aí. Bom domingo. Sejam homens, sejam mulheres, se virem. Sejam Ele saiu busquem mesmo. conhecimento. Foi embora. Saiu, foi embora. Foi embora. Ele tá desesperado. Até mais, pra dormir. pessoal. Como diria o Quem ET foi, Bilu, abençoe. busquem conhecimento. Rezem Quem foi pelo para quinto Portugal elemento. perdeu lugar. Rezem O pelo quinto Arthur- elemento.
Pelo Carlão, pelo Edir, pelo Felipe, eu também. E aquele homem que tá ali atrás também. Já acabou, já cortou faz tempo.